Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa eliminação do Flamengo. O Flamengo está fora da Libertadores, o Peñarol se classificou e a gente vai tentar comentar um pouco sobre essa classificação do Peñarol, tentar falar um pouco aí do que aconteceu com o time do Flamengo aí durante essas quartas de final. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aí sobre esse jogo. Foi uma eliminação, eu vou chamar até de vexame mesmo do Flamengo, porque se a gente pensar no ponto de vista financeiro, né, o Flamengo é o time mais caro do Brasil, né? A folha salarial deles talvez aí se aproxima de 50 milhões de reais por mês. Tem um treinador que recebe um alto salário também, apesar de ser um treinador que é o Tite, né, que já foi técnico da seleção brasileira por 2 Copas do Mundo, né, incríveis 2 Copas do Mundo, mas que reflete muito o que é atualmente o futebol brasileiro, né? Hoje a gente vive um momento em que os 3 principais clubes do Brasil, se a gente pensar em campeonato brasileiro, que estão mais bem colocados, que estão desempenhando melhor futebol ali durante o ano, a gente pensar no Botafogo, no Palmeiras e no Fortaleza, todos esses 3 clubes têm treinadores estrangeiros. Então, o atual momento do país, a gente vive essa crise de treinadores, né? Meio que ficou ultrapassado os treinadores, né? A forma de trabalho deles, o modelo deles. O futebol foi evoluindo e os treinadores brasileiros meio que ficaram para trás. Eu acredito que existem vários motivos para isso, né? Várias questões que podem influenciar para isso, né? E evidente que várias pessoas vão colocar suas teorias, né, o porquê que isso acontece, mas o fato é esse, né? Não conseguimos mais ver treinadores brasileiros montando times muito competitivos, né? Isso não está mais acontecendo, já tem algum tempo. A gente teve o Jorge Jesus que desempenhou no Flamengo muito bem. Acho que durante a temporada do Jorge Jesus, quando ele ficou no Flamengo, se eu não me engano foi 2019 ou 2020, mais ou menos ali essa época ali, ele perdeu 4 jogos, né, durante a passagem dele, né, durante a temporada inteira. Então assim, o Flamengo ganhou praticamente todos os jogos. Tinha um time muito acima da média, né, um time bem melhor que os outros, vamos falar assim. E na época eu lembro que ficava até meio que um clima assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão o Flamengo vai virar outro Bayern de Munique aqui no Brasil. Até se cogitou, tinha até esse assunto, pensa bem, né? E hoje, assim, a realidade é que o Flamengo também tem um time que está acima da média, mas não consegue fazer o mesmo desempenho que fazia lá o Jorge Jesus quando estava atuando aqui no Brasil. Aí depois do Jorge Jesus, a gente teve o título do Atlético Mineiro lá e tal, com o Cuca. E também teve a sequência de títulos aí do Abel Ferreira, né? Que é um treinador também estrangeiro. Então, assim, de certa maneira, a gente não tá vendo, assim, com frequência, assim, brasileiros montarem grandes times. Tem o Fluminense do Diniz, não conseguiu manter a sequência do trabalho, né? O Diniz agora está no Cruzeiro, o Fluminense numa situação muito ruim. Então, no meu ponto de vista, tem essa questão do treinador. Então, a gente tem uma equipe muito boa, um excelente elenco, o mais caro do Brasil, mas na mão de um treinador que está ali, de certa maneira, ultrapassado, vamos dizer assim. Bom, então a gente pensando aqui nos jogos, né, o Peñarol realmente deu uma aula ali de futebol, né, deu uma aula do que se é jogar esse esporte, né, do que é se desempenhar fazer muito com pouco, né, lá no jogo de ida eles conseguiram vencer por 1-0, né, numa jogada de contra-ataque. E voltando a pensar na perspectiva do que é esse time do Peñarol, só queria fazer 2 adendos aqui rapidamente, né? Tinha 2 jogadores lá do Peñarol que no ano passado eles estavam jogando pelo América, né? O América foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? E desses 2 jogadores eles eram reservas no América, né? A gente pegar o goleiro Aguirre e Juan Mendes, se eu não me engano, o nome do zagueiro do Uruguai, uruguaio, né?
Ele, não sei se ele é uruguaio ou argentino, agora não estou me recordando aqui a nacionalidade dele, mas eram 2 jogadores que eles estavam ali atuando no América e eram reservas, quer dizer, os caras não conseguiam jogar de titular lá no time do América, né, que caiu para a 2ª divisão do futebol brasileiro. E se a gente for pegar ali o elenco do Peñarol, são jogadores que talvez aqui no futebol brasileiro nem teriam chances assim nos grandes clubes aí, são jogadores que não dificilmente, né, entrariam ali nos elencos e tudo mais. Então como que um time com tão pouco, né, com jogadores assim, não vou dizer que os caras são ruins, né? Mas assim, não são grandes estrelas, né? Não são grandes estrelas do futebol, não são jogadores que têm altos salários como tem o Flamengo, consegue fazer um time competitivo. Então foi realmente uma aula de futebol o que o Peñarol fez, jogou muito bem lá no Maracanã. E no jogo de volta lá, eu até falei aqui em outros vídeos aqui, já previa que o Flamengo seria eliminado, né? Acho que todo mundo que entendia um pouquinho de futebol, que acompanha um pouquinho, já tinha um pouco essa impressão, porque o Flamengo não conseguia criar nada, não conseguia criar jogadas nenhuma, né? E nesse jogo de volta também a gente viu muito ali o Léo Pereira, né, que é o zagueiro, e o cara lá armando o jogo, né? Então assim, a bola realmente não chegava. E tem vários problemas ali o time do Flamengo, né? Principalmente depois que tirou o Pedro lá de centroavante, que era um cara muito bom. Eles têm problema lá de ataque, né? Não tem atacante, um cara fixo ali que marca, meio que o Bruno Henrique que estava jogando improvisado. Então tem vários problemas ali no time, mas é um grande time, né? É um time que tem muitas estrelas, né? Muitos jogadores ali de alto valor, né? O Arrascaeta e o principal jogador brasileiro, né? do futebol brasileiro, né? É uruguaio, mas é um cara que é o principal jogador do futebol brasileiro. Trouxe o lateral direito, né? Enfim, tem vários jogadores ali o time e não consegue desempenhar. Então no jogo de volta lá, né? O Peñarol já tinha saído na frente, vencido por 1-0, e conseguiu segurar o empate, meio que ficou cozinhando ali o Flamengo e ficou 0-0, né? O Flamengo não teve efetivamente chance nenhuma. Me arrisco a dizer até que no jogo lá no Maracanã, o Flamengo teve mais próximo do gol do que no jogo lá no Uruguai, né? No Uruguai realmente o Flamengo não criou nada, assim, não teve perigo nenhum assim ao gol do Peñarol. E um detalhe também, o Tite falou lá na coletiva, né, pós a derrota lá no Rio de Janeiro, que o Flamengo iria criar e que lá provavelmente lá os gols iriam acontecer, que ele poderia cobrar isso dele, né? E de fato não aconteceu. O Flamengo está aí eliminado, né? E realmente é uma derrota assim vexaminosa, né? Vexatória, né? Isso aí. Porque é um time muito caro se comparando com o Peñarol. Eu acho que a situação agora vai ficar um pouco mais complexa até na Copa do Brasil também, que era favorito contra o Corinthians. O Corinthians vem num bom momento. O Flamengo já tem uma pré-lista de jogadores que vão ser convocados tanto para a seleção brasileira quanto para a seleção uruguaia. Está tendo um choque de datas, né, de quando vai ser o jogo da Copa do Brasil, e pode ser que o Flamengo vai perder também esses jogadores. Então, quer dizer, dificilmente vai avançar na Copa do Brasil. O time está derretendo, né? Está em pedaços. E o Tite está uma situação realmente assim insustentável. Eu não sei o que vai acontecer, quais vão ser os próximos passos, que a gente sabe que ele vai ser demitido, né? Ele não vai continuar no Flamengo. Não sabemos se vai ser demitido agora, se vai esperar o contrato dele acabar, mas o Tite não vai continuar no Flamengo, né? E principalmente depois dessa derrota ali, já não tem clima nenhum para ele ficar. E eu até estava esperando ali ver a coletiva depois do jogo ali, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo não assisti, não começou a coletiva, né? Não sei porque demorou muito ali para começar, então ainda não vi o que o Tite falou pós o jogo, né? Ou se é que ele vai falar, né, ali pós o jogo, se já não vai ser demitido ali logo no vestiário mesmo. Então é isso, a situação do Flamengo agora fica complicada, mais um ano aí que sem ganhar títulos relevantes, né, provavelmente também não vai ganhar a Copa do Brasil pelo futebol que está desempenhando. Não consigo ver esse time se reorganizando, né, se juntando e conseguindo
disputar de forma competitiva, já que os outros adversários estão numa evolução, né? Então é isso aí, deixa aqui sua opinião, seus comentários aí sobre essa derrota do Flamengo. Flamengo eliminado, Peñarol classificado, vai enfrentar o Botafogo pelas semifinais da Libertadores. Eu fico por aqui, um abraço de todos e até a próxima.